gravando, vamos voltar lá, ampliar, e vamos ver aí como é que é esse exercício, né? Vamos descer aqui no nosso quadro, tá aí. Bom, a fórmula molecular dos dois compostos é C2H6O. Primeiro, fórmula estrutural plana dos dois, a massa molar dos dois, a nomenclatura, né? Função orgânica. E aí reparem, né? A informação que você tem a priori aqui é a seguinte: para um, aqui da primeira coluna, o ponto de ebulição 78,3 graus Celsius. O ponto de ebulição da outra, menos 24,9. Qual dos dois será que é o álcool e qual dos dois será que é o éter, né? No caso daquele que tem maior ponto de ebulição, a gente vai deduzir que é o álcool, porque nós sabemos que o álcool tem hidroxila, né, na cadeia, e essa hidroxila, o OH, consegue fazer ligação de hidrogênio entre as suas moléculas. Força de atração mais intensa, maior ponto de ebulição. Enquanto o outro composto, que tem menos 24,9 graus Celsius de ponto de ebulição, deve ser o éter, porque no caso do éter, ele tem uma estrutura que propicia polaridade na molécula, faz interações do tipo dipolo-dipolo, mas essa força de atração é mais fraca que a ligação de hidrogênio. Então, as moléculas do éter se sentem menos atraídas umas pelas outras, porque a força de atração é menos intensa, mais fraca, o ponto de ebulição deve ser mais baixo. O fato das forças de atração da molécula de álcool serem ligações de hidrogênio vão propiciar também que a densidade do álcool seja maior, né, do que a do éter. Então, veja aqui, 0,79 de densidade, gramas por centímetros cúbicos, lá no nosso álcool, maior do que no caso do éter, 0,66. E uma outra propriedade física que é afetada, né, pela estrutura da molécula, pela fórmula estrutural, é a solubilidade em água. No caso do álcool, a solubilidade é infinita. Eu consigo dissolver qualquer proporção de álcool em água, pelo fato de a água também apresentar interações do tipo ligação de hidrogênio. Então, essas interações, né, com a molécula de álcool, que também faz ligações de hidrogênio, é uma interação mais efetiva. Então, a solubilidade é muito maior do que no caso do éter, 32,8 gramas em 100 gramas de água, que é o limite, né, a 25 graus Celsius. Então, nós já sabemos que na primeira coluna eu tenho o álcool, né, o etanol, e na segunda coluna o éter, o metoximetano. A fórmula estrutural plana do álcool, então, da primeira coluna, H3C, CH2OH, e a do éter, né, H3CO, CH3. Mesmo a massa molar, né, peso molecular das duas moléculas é o mesmo, a nomenclatura etanol para o primeiro álcool, metoximetano para o éter, a função orgânica é álcool e éter. Então tá aí a nossa tabelinha completa, né? Deixa eu colocar mais um amiguinho aqui para dentro da sala. Só um instantinho. E Chevron deve estar com problemas de conexão. Tá saindo e entrando. E essa minha internet hoje não está nada boa. É uma beleza. Voltando lá. Ampliando. E vamos lá para o item B. Dá para ver aí, pessoal? Sim. Sim. Bom, no item B ele fala: apresente uma justificativa para a diferença nos pontos de ebulição entre os isômeros com base em seus conhecimentos sobre as propriedades dos compostos orgânicos. Então, basicamente é isso, né, pessoal? As moléculas de álcool, como tem a hidroxila, e essa hidroxila tem o oxigênio ligado diretamente, né, ao hidrogênio, as moléculas de álcool, então, têm capacidade de realizar
interações intermoleculares, forças de atração entre suas moléculas por ligação de hidrogênio, que é a mais forte, a mais intensa, né? Suas moléculas são mais fortemente atraídas umas pelas outras, do que no caso do éter. Os éteres têm o oxigênio de heteroátomo, podem ter uma estrutura que vai conduzir a uma polaridade da molécula, e nesse caso, tendo uma polaridade, essas moléculas vão interagir por dipolo-dipolo, que é uma força de atração menos intensa do que a ligação de hidrogênio. Tendo a mesma massa, o mesmo peso molecular, né? O que vai acontecer? Aquela que tem as forças de atração mais intensas vai ter maior ponto de ebulição. E também interfere lá na solubilidade, né? Na densidade da nossa substância. Até aqui tudo bem, turma? Sim. No segundo exercício, ele pede aqui, ó, determine o alcano mais simples que apresenta isomeria de cadeia e indique seu isômero correspondente. Então, é um alcano, né? E ele vai ter uma isomeria de cadeia. Nesse caso, então, eu vou começar lá com metano. Não tem como ter isomeria para ele, só tem um carbono. Vou para o etano. Tem 2 carbonos, não tem como ter isomeria. Propano, também, com 3 carbonos, não tem como ter isomeria de cadeia, né? Porque se eu poderia pensar numa cadeia aberta ou fechada, mas a fórmula molecular seria diferente. Indo lá para o butano, aí sim, com 4 carbonos, eu consigo montar uma cadeia, né, normal, aberta, né? Aí, butano, ou N-butano, né? E eu consigo pensar também numa cadeia que seria ramificada. Seria uma cadeia com uma ramificação metil. Seria o nosso metilpropano. Então, reparem que se eu fizer o cálculo aqui da fórmula molecular deles, eu vou ter lá, né, mesmo, vou seguir a regra geral CnH2n mais 2. Então, eu vou ter aqui 4 carbonos no butano. Vou ter aqui 10 hidrogênios. Então, C4H10 para o butano, C4H10 para o metilpropano. São isômeros, e no caso a isomeria que está ocorrendo aí é a isomeria de cadeia. Um tem cadeia aberta e normal, né? E o outro tem a cadeia aberta também, mas ramificada. Tranquilo, turma? Tranquilo. Terceiro exercício, ele pede aqui, o composto de fórmula molecular C4H6 pode apresentar quais tipos de isomeria plana? Cite exemplos. Bom, aí que tá, né? Você vai ter que pensar em vários tipos de estrutura com 4 carbonos, né? E desenhar algumas que você possa tá identificando em isomerias, né? Algumas que foram propostas aqui na resposta, você vê aqui então, eu posso ter a isomeria de cadeia para C4H6. Olha só, fiz uma cadeia fechada com 3 carbonos, um ciclo de 3 carbonos, com uma insaturação e uma ramificação. Então, é o nosso metilciclopropeno. Posso desenhar outra cadeia fechada, num ciclo de 4 carbonos, e colocando uma insaturação. Eu vou ter aqui o ciclobuteno. Tá aí. Eu posso ter aqui, ó, o nosso alcino, né? O but2-ino. Então, coloquei uma tripla ligação entre 2 carbonos. Então, tem o but2-ino. Claro, posso também ter aqui, ó, o but2-ino com relação ao but1-ino, numa isomeria de posição. Eu posso desenhar aqui uma cadeia para um alcadieno, o but1,3-dieno. Então, veja que eu tenho 2 duplas ligações, uma no carbono 1 e outra no carbono 3. E se eu tenho o but1,3-dieno, também posso ter o but1,3-dieno. Uma dica para esse tipo de exercício, pessoal, é você olhar aqui, ó, a fórmula molecular que foi dada e lembrar das fórmulas gerais dos alcanos, né? C4H6 corresponde a uma fórmula geral CnH2n. 2n menos 2, né?
Então, CnH2n-2, ele vai conduzir aí as fórmulas gerais, né, para os nossos ciclenos e também para os nossos alcinos e também para os nossos alcadienos. É a fórmula geral deles. Então, seria uma dica, né, de você tentar imaginar que tipos de isômeros, né, de isomeria plana você poderia desenhar para esse composto com essa fórmula molecular. Então, aqui nessa primeira linha, nós achamos aqui a isomeria de cadeia. Temos aqui os nossos isômeros de cadeia aparecendo. Eu tenho aqui cadeias fechadas, né, e cadeias, né, abertas, né. Eu tenho aqui a isomeria de posição. Nossas cadeias aqui são abertas. E aí, no caso, eu tenho a mudança da posição das duplas ou triplas ligações. Entre o boot 1-ino e o boot 2-ino, eu tenho a mudança na posição da tripla ligação. A tripla ligação na primeira está no carbono 1 e na segunda está no carbono 2. Com relação ao boot 1,2 de eno e o boot 1,3 de eno, a mesma coisa. As duplas ligações do boot 1,2 de eno estão no carbono 1 e 2, e as duplas ligações do boot 1,3 de eno estão nos carbonos 1 e 3. Então, mudança na posição da dupla ligação corresponde aí à isomeria de posição. Tranquilo, turma? Tranquilo. Posso ir adiante? Pode. O exercício 4, ele pede aqui, escreva a fórmula estrutural dos possíveis isômeros planos de fórmula molecular C4H8. Agora vejam, C4H8 é uma fórmula geral, aí, que você pode pegar a fórmula geral de um alcano, que é o CnH2n. Então, CnH2n, eu posso usar essa fórmula geral para o caso dos alcenos e para o caso dos ciclanos. Alcenos, né? Ciclanos. E aí, nesse caso, eu posso começar a pensar em desenhar alcenos, né, com 4 carbonos. Então, alcenos com 4 carbonos, eu posso desenhar aqui o boot 1-eno. Nesse caso, a dupla ligação está no carbono 1. E o boot 2-eno, onde a dupla ligação está no carbono 2. Esses dois são isômeros, né, de posição em relação a eles, né, porque a dupla ligação é que está mudando a posição. Eu posso também desenhar, né, cadeias fechadas, né? Então, aqui é o ciclobutano. Né? O ciclobutano, ele tem isomeria, né, com relação aos demais pela cadeia, que a cadeia, no caso, é fechada, né? Vejam aqui o metilpropeno, é um alceno com 3 carbonos e com uma ramificação. Então, ele também tem uma isomeria com os demais que estão acima dele, aí, boot 1-eno e boot 2-eno. A sua isomeria é uma isomeria de cadeia, porque essa cadeia é ramificada no metilpropeno. E o metilciclopropano, ele também tem cadeia fechada, e a isomeria do metilciclopropano com relação ao ciclobutano vai ser o quê? Ambos têm cadeia fechada, mas um deles tem o quê? Ramificação. Então, é uma isomeria de cadeia também. Tranquilo, turma? Tranquilo. Vamos aqui para o exercício 5. No exercício 5, ele pede que represente a fórmula estrutural dos pares de compostos apresentados a seguir e indique o tipo de isomeria plana existente entre eles. Então, no item A, ele quer aqui o 4-hidroxitolueno e o 3-hidroxitolueno. Bom, sabemos que o tolueno é uma molécula que tem um anel benzênico e um grupo, uma ramificação metil, CH3, né? Aí o que acontece? O hidroxi, que está aqui na frente, está indicando que é um grupo OH, hidroxila. Trata-se de fenóis, né? Então, no primeiro caso aqui, o 4-hidroxitolueno, eu vou aqui
desenhar a minha molécula do tolueno, né, com CH3, e o CH3 aqui na posição 4 do hidroxitolueno, significa que eu estou contando o carbono 1, 2, 3 e 4, né, a posição 1, 4. E eu posso ter o 3-hidroxitolueno, onde a posição, aqui da minha ramificação, vai ser uma posição relativa 1, 3. Então, no carbono onde está hidroxila o carbono 1, depois o carbono 2 e, finalmente, o carbono 3, onde está o grupo metil. São isômeros de posição, porque está mudando a posição, né, entre os grupos substituintes aí na minha cadeia fechada. Tudo bem, turma? Tudo bem. Pedro Henrique Neiva. Deixa eu colocar de volta aqui. O item B, ele quer aqui os isômeros, né, que são o etanoato de etila e o ácido butanóico. Bom, etanoato de etila é um éster. Esse éster vai ter 2 carbonos, né, etanoato. Eu tenho aqui o grupo funcional de éster, etanoato de etila. Depois do oxigênio de heteroátomo aparece 2 carbonos, etanoato de etila. E eu vou ter o ácido butanóico. O ácido butanóico tem 4 carbonos, né? But, e é um ácido carboxílico. Eu vou ter aqui o grupo funcional de carboxila, na extremidade da cadeia. Carbono, né, em carbonila, com a hidroxila ligada a ele. São isômeros de função. Um é éster e o outro é ácido carboxílico. No item C, eu tenho ciclohexano e ciclometilpentano. Então, vejam que eu tenho no ciclohexano uma cadeia fechada com 6 carbonos, formando esse hexágono, né? E o ciclometilpentano, uma cadeia fechada, formando esse pentágono com 5 carbonos, e um grupo, né, substituinte aqui, uma ramificação metil, CH3. A isomeria entre eles é a isomeria de cadeia. Ambos têm a cadeia fechada, mas um deles tem a cadeia ramificada. Tranquilo aqui, turma? Tranquilo. Vamos voltar lá. Exercício 5. Ele pede para representar a fórmula estrutural dos pares de compostos apresentados a seguir e indicar o tipo de isomeria plana existente Você não entre estava eles. fazendo isso aí já, não? É verdade. É o item D que eu parei aqui. Tá certo, olha aqui. Metoxibutano e etoxipropano. Então, vamos lá. Ambos são, né, éteres. Metoxibutano, então eu vou colocar aqui metoxi, mete um carbono, oxi, o oxigênio de heteroátomo, e depois butano. Eu vou colocar aqui 4 carbonos, terminando aqui a estrutura da molécula. E depois eu tenho etoxipropano. Etoxi, éter de 2 carbonos, oxi com oxigênio, e propano, 3 carbonos aqui na sequência. O que está de diferente entre as duas estruturas? A posição do heteroátomo, né? O heteroátomo muda de posição. Essa é uma isomeria de compensação, ou metameria. Tudo bem, turma? Tudo bem. Lá em cima, no exercício 6, ele diz aqui, ó, muitos compostos orgânicos apresentam a mesma fórmula molecular, porém diferente da fórmula estrutural plana. Considerando a fórmula molecular C2H4O2, faça o que se pede. Então, vamos lá. A fórmula é C2H4O2, fórmula molecular. Desenhe a fórmula estrutural plana dos 2 isômeros de função. Então, tem que desenhar 2 isômeros de função com essa fórmula, né, molecular. O primeiro aqui pode ser o nosso éster, né? Então, eu coloco aqui o nosso
carbono, né? Um carbono aqui. O grupo funcional de éster, né? Com o seu heteroátomo. E o segundo carbono completando a estrutura. Então, está aí o nosso primeiro éster. E depois eu posso desenhar um ácido carboxílico, com 2 carbonos e o grupo funcional de carboxila. A fórmula, né, molecular de ambos será a mesma. O primeiro, o metanoato de metila, é um éster. E o segundo é o ácido acético, né? O ácido etanóico, um ácido carboxílico. Aí ele pergunta no item B, determine o isômero que apresenta maior ponto de ebulição. Explique a sua resposta. De novo, nós voltamos naquele mesmo conceito, né? Eu vejo que o nosso ácido carboxílico, ele tem hidroxila, e essa hidroxila faz ligações de hidrogênio, além de ter uma carbonila, que com esse oxigênio, que também pode participar de ligações de hidrogênio com outra hidroxila. As forças de atração aqui entre as moléculas do ácido carboxílico vão ser mais intensas do que no caso do éster. Apesar do éster ter também uma carbonila, mas a molécula de éster é polar, mas não faz ligações de hidrogênio. Não tem o oxigênio ligado diretamente ao hidrogênio. Não tem hidroxila. Então, as forças de atração intermoleculares, no caso do éster, vão ser menos intensas, mais fracas do que no caso do ácido carboxílico. Então, nós vamos prever que o ácido carboxílico, por fazer ligações de hidrogênio, vai ter um ponto de ebulição maior do que no caso do éster, que tem força de atração do tipo dipolo-dipolo. Tranquilo, turma? Tranquilo. Vamos lá para o 7. Está falando aqui do butadieno, né? Esse butadieno é um alcadieno que é bastante importante na produção aí de elastômeros, de borrachas sintéticas. E ele diz aqui no texto que é um dos principais produtos petroquímicos de primeira geração, né? Essa primeira geração dos petroquímicos foram aqueles que nós extraíamos, né, as substâncias da indústria de base diretamente no petróleo, sem fazer muitos processamentos petroquímicos, né, sem outras etapas, sem outras fases, né? E apenas um de seus isômeros de posição, né, desperta interesse comercial, que é justamente aquele isômero que vai ser o precursor aí das borrachas sintéticas. O isômero 1 tem valor comercial e apresenta ponto de ebulição igual a menos 4,4 graus Celsius e polaridade igual a 0, Debye. Essa escala Debye é uma escala de polaridade que a gente não estudou e nem vai estudar, né? Mas ela dá uma referência para nós de quanto eu tenho de polaridade, né, numa molécula. E o isômero 2, que não possui valor comercial, apresenta ponto de ebulição igual a 10,9 graus Celsius e polaridade igual a 0,4 Debye. Então, vejam que o primeiro isômero, do nosso butadieno, ele tem aqui uma polaridade, né, que é menor do que a polaridade do isômero 2, que não tem valor comercial. Isso significa que o isômero 1 tem, né, vai ter aí um ponto de ebulição mais baixo do que do isômero 2, porque a polaridade dele é menor. Então, olhando para as duas, né, identifique, né, represente os isômeros 1 e 2 e explique as diferenças de suas polaridades. Então, vejam, eu tenho aqui o but 1,3-dieno, porque ele está falando aqui num nome comercial que é butadieno. Esse butadieno é um nome que nós usamos, um nome usual, né? E eu tenho o but 1,2-dieno. Bom, olhando para as duas moléculas, qual delas vai ter uma polaridade, né, mais acentuada aí? Ou mesmo polaridade 0? É a molécula que, para ter polaridade, a gente tem que lembrar da simetria. Então, quando eu tenho uma molécula que é simétrica, ou seja, suas pontas, né, são iguais,
né? Ela tem uma simetria entre seus lados, suas pontas. A molécula que é simétrica vai tender a ser apolar. E a molécula que é assimétrica tem algum lado diferente, algum lado que tem alguma diferença, né? Ela vai apresentar polaridade, e aí, nesse caso, ela vai, né, ser uma molécula que vai ter uma força de atração mais intensa, porque vai formar um dipolo. Enquanto que a molécula que é simétrica, por não ter polaridade, né, ela vai sofrer forças de atração do tipo dipolo induzido, que é uma força, né, menos intensa. Olhando para as duas estruturas, eu vejo que o but1,3-dieno é uma molécula simétrica. Vejam, as duas duplas ligações estão nas extremidades com o mesmo distanciamento do eixo central aqui da molécula. Então, eu vou aqui tentar desenhar para vocês verem. Vamos ver se sai o meu desenho aqui, peraí. Vou passar aqui uma canetinha. Vê se dá para enxergar a canetinha aí, pessoal. Dá para enxergar? Sim. Sim. Então vejam que no but1,3-dieno, este lado, essa extremidade, é igual a essa outra extremidade, concordam? Sim. Então essa dupla ligação, o que ela faz? Ela puxa os elétrons mais para perto dela, para um lado, e a outra puxa para o lado dela também com a mesma força, porque as extremidades são iguais. A concentração de elétrons de um lado da molécula é igual à concentração de elétrons do outro lado. Isso gera um equilíbrio, os elétrons não ficam deslocados mais para perto de nenhuma das duas extremidades, então isso vai fazer com que não haja formação de polos positivos ou negativos, né? Então essa molécula é apolar. E se ela é apolar, ela vai ter uma polaridade Deb zero. Então foi o que ele falou aqui, ó, polaridade igual a zero. E o ponto, né, de ebulição vai ser menos 4,4. De fato, vai ser mais baixo o ponto de ebulição. Já o isômero 2, o but1,2-dieno, se eu passar o mesmo eixo aqui, no centro da molécula, né, eu reparo que uma das extremidades é diferente da outra, não é? Olha aí. O lado esquerdo, este lado esquerdo, tem uma maior concentração de elétrons, porque as duplas ligações estão mais próximas aqui uma das outras. As duplas ligações estão mais próximas da extremidade desse lado esquerdo. Então, eu vou ter os elétrons mais próximos da região que está do lado esquerdo. Aqui, do lado esquerdo, então, eu vou formar um polo negativo, uma concentração de cargas negativa, e do lado direito, uma concentração de cargas positiva, porque os elétrons vão estar mais longe do meu lado direito. Isso vai ocasionar o quê? A formação de um dipolo. Fraco, mas ocasiona. Não é um dipolo tão forte assim, porque trata-se de um hidrocarboneto. Mas a concentração de duplas ligações em uma extremidade desse hidrocarboneto vai fazer com que os elétrons fiquem mais concentrados nessa região e eu vou ter uma pequena polaridade atuando aí. Vou formar um dipolo fraco, mas é um dipolo. É fraco que você vê que a polaridade Deb dele é 0,4. Não é tão grande assim, mas olha como o ponto de ebulição já é afetado. Já sobe a 10,9. Tranquilo aqui, turma? Sim. Deixa eu ver quem está desesperado por entrar aqui na sala. Tem alguém aqui que pediu para entrar. Vamos ver quem que é. Guilherme Oliveira e Isabela Costa. Vamos admitir aqui. Voltando lá. Uma explicação, né? Tá aí a explicação que ele dá, padrãozinha aí da pocilinha, né? A diferença neles, né? Então, vamos adiante.
Na isomeria espacial, nós estávamos vendo aqui os nossos isômeros, né? Que são geométricos, não é isso? Então, tá lá os isômeros cis e trans. Nós vimos para que como é que isso funciona. Vamos aqui adiante, tinha uns exercícios aqui para fazer também. A isomeria óptica, nós vamos entrar em alguns primeiros exercícios para vocês fazerem, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, para os exercícios. Aqui era para organizar as ideias, mas ainda vamos precisar organizar com relação à isomeria óptica, né? E esses primeiros que nós passamos aqui. Dá para ver aí as atividades, pessoal? Página 20. Dá sim. Então, vamos lá para o primeiro exercício. Para cada composto a seguir, escreva sua fórmula estrutural e identifique quais apresentam isomeria geométrica por meio da representação de seus isômeros. Então, no item A, o pente 2-eno. Tenho aqui esse alceno, né? Que terá aí a sua cadeia carbônica 5 carbonos e a dupla ligação no carbono 2. Então, se a gente observar aqui, vou traçar aqui um eixo para vocês verem. Note que a cadeia carbônica dele, então, tem 5 carbonos. Está aqui, ó. Carbono 1. Está saindo o desenho aí, pessoal? 2. 3. Tá sim. 4. Carbono 5. 5 carbonos a cadeia principal. Beleza. Aí nós vamos ver aqui que eles têm também, né, na sua estrutura, uma dupla ligação, lá no carbono 2. Então, está aqui no carbono 2 a dupla ligação, aqui no carbono 3. Né? Agora, reparem, eu vou traçar aqui um eixo, né, que vai dividir a molécula aqui em 2 planos. Aqui o nosso eixo entre os 2 carbonos da insaturação, né, os 2 carbonos da dupla ligação. Reparem agora que eu tenho os hidrogênios de referência do mesmo lado do plano. Se eles estão do mesmo lado do plano, a configuração que eu tenho aqui é a configuração cis. Então, o nome dessa molécula seria cis-pente 2-eno, de maneira correta, né? Na segunda configuração, eu vou traçar aqui um eixo separando os carbonos da dupla ligação em 2 planos. E eu reparo, então, que os hidrogênios de minha referência estão em planos opostos. Se estão em planos opostos, essa é a configuração trans. Então, esse cara é o trans-pente 2-eno. Moleza, pessoal? Sim. Muito bem. Vamos aqui para o item B. No item B, fazemos aqui a mesma análise, né? Ele quer o 2-metilpente 1-eno. Então, eu vejo que eu tenho uma estrutura que tem, né, de um alceno com 5 carbonos. Então, eu tenho aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Cadeia principal. Tem no carbono 2 um grupo metil. Então, aqui está o carbono 2, está aqui o meu grupo metil. E uma dupla ligação no carbono 1, um eno, né? Então, aqui, ó, o carbono 1 está a dupla ligação. Está aqui a minha estrutura. Observando a minha estrutura, eu vou traçar aqui um eixo para dividir aqui a molécula na dupla ligação em 2 planos. E eu vejo que a minha referência, né? Se eu tivesse uma isomeria, eu ia ver a referência se está na posição cis ou trans. Mas percebam, a condição de existência da isomeria geométrica é que do lado esquerdo, os 2 ligantes têm que ser diferentes entre si. Então, esses 2 ligantes têm que ser diferentes, que não é esse caso, vocês estão vendo aqui, os 2 são iguais. E do outro lado, do lado direito,
os dois ligantes, nos planos opostos aqui, né, também têm que ser diferentes entre si. Nas duas extremidades, né? Se isso acontecer, eu tenho a isomeria, né, geométrica, isomeria cis e trans. Mas aqui, nesse caso, não aconteceu. Do lado esquerdo, esses isômeros esses ligantes são iguais entre si. Então, a molécula não apresenta isomeria geométrica. Tudo bem, turma? Tudo. Vamos aqui adiante. Agora eu tenho o nosso 3-metil-pente-2-eno. Então, a cadeia principal, pente, tem 5 carbonos, né? Então, um carbono, 2, 3, 4, 5. Aí eu tenho, no carbono 3, uma ramificação metil. Então, aqui está o carbono 1, carbono 2, carbono 3 está aqui. Carbono 3. Tem um grupo metil. E eu tenho no carbono 2 uma dupla ligação. É um carbono 2 esse aqui. A dupla ligação está justamente aqui entre esses dois carbonos, entre o carbono 2 e o carbono 3. Aí o que nós vamos fazer? Traçar aqui um eixo, né, que vai separar em dois planos, onde está em saturação. E eu vou reparar o seguinte, né, que os ligantes de um lado, do lado esquerdo, são diferentes entre si? São. Eu tenho aqui o hidrogênio diferente do CH3. Então, esses ligantes são diferentes entre si. Depois eu vou olhar aqui para o lado direito. Eu tenho aqui CH3 e eu tenho CH2, CH3. Esses ligantes são diferentes entre si? Também são diferentes entre si. Então eu vou ter isomeria geométrica. Qual é a minha referência, então? Bom, eu vou observar aqui que agora eu posso tomar como referência, vou só apagar aqui. Como referência, eu vou tomar os ligantes aqui, CH3. Ó, o CH3 aqui está no mesmo plano do outro CH3. Então, se estão no mesmo plano, essa configuração é a configuração cis. Na outra estrutura, passo aqui o meu eixo entre a dupla ligação, vejo que eu vou ter dois planos, né? E os grupos CH3 de referência estão em planos opostos. Se eles estão em planos opostos, essa configuração é a configuração trans. Então, eu tenho o cis 3-metil-pente-2-eno e o trans 3-metil-pente-2-eno. Tranquilo, turma? Tranquilo. Vamos aqui adiante. O ácido butenodioico. O ácido butenodioico, né, também é conhecido como o ácido maleico ou fumárico. Então, vamos lá. Butenodioico. Vai ter o quê? Nós vamos ter 4 carbonos aí na cadeia principal. Eno, então eu vou ter aqui dupla ligação. E dioico, eu vou ter 2 grupos de ácido carboxílico. Então, vejamos aqui, né, eu vou ter primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, quarto carbono. Aí ele tem um en, né? Onde é que pode estar essa dupla ligação? Ela só pode estar aqui, né, entre esses 2 carbonos. Ó, a dupla ligação só pode estar aqui. E dioico, os outros carbonos vão ter grupo funcional de ácido carboxílico. Está aqui, ó, um oico e outro oico. Agora eu vou avaliar se é a condição de existir, né, a nossa isomeria geométrica. Eu vou aqui passar um eixo entre a dupla ligação e observar os 2 planos, né? Então eu vejo que na primeira estrutura, do lado esquerdo, os 2 ligantes do carbono da dupla ligação
são diferentes entre si. E do outro lado, do lado direito, os dois ligantes também são diferentes entre si. As condições, então, para existir a isomeria geométrica estão satisfeitas. Eu vou ter isomeria geométrica nesse carinha. Maravilha, vamos escrever, então, as configurações deles, né? Nosso eixo está aqui, entre a dupla ligação. Minha referência é o hidrogênio. Na primeira molécula, os dois hidrogênios estão no mesmo plano, então a configuração é cis. E na segunda molécula, os hidrogênios estão em planos opostos. Então é a configuração trans. Tudo bem, turma? Tudo. Sim. Beleza. Opa, deixa eu limpar aqui e ir lá para cima, para o próximo exercício. Segundo exercício, represente os isômeros geométricos para os compostos indicados em cada item. Então, tá lá. Primeiro item A, né? Aleto orgânico de fórmula C2H2BR2. Bom, isso aqui está indicando para nós que eu vou ter uma estrutura que possui 2 carbonos e vamos ter 2 bromos e 2 hidrogênios. E, de novo, nessa estrutura que tem dupla ligação, a gente tem que ficar atento, no caso da isomeria, passamos aqui um eixo entre os carbonos da dupla ligação e vemos que os ligantes do lado esquerdo são diferentes entre si. E os ligantes do lado direito também são diferentes entre si. Condição para a isomeria geométrica existe. Quais são as configurações agora? Na primeira, hidrogênios, que é a referência, estão no mesmo plano, configuração cis. E na segunda estrutura, hidrogênios de referência estão em planos opostos, configuração trans. Tudo bem, turma? Tudo. Tudo. No item B, ele pediu aqui um ciclano de fórmula C5H10. Então, nós havíamos explicado para vocês como é que acontecia o caso lá dos nossos ciclanos. Mas o que acontece no caso de cadeias fechadas? Na cadeia fechada, eu tenho uma situação muito parecida com a dupla ligação, porque a dupla ligação é uma estrutura rígida. Ela não permite movimentação, né, dos ligantes que estão nela. Quando a cadeia é fechada, eu tenho essa mesma situação. Vou tentar mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Espera um pouquinho. Se eu consigo encontrar. Não sei se está nessa apresentação. Deixa eu ver. Isomeria plana. Não estou com ela aqui. Mas tudo bem. Vamos voltar lá. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui nas bolinhas. Só um minutinho. Nas nossas bolinhas, se dá para vocês visualizarem isso aqui. Então, eu vou montar aqui uma estrutura. Vou tirar aqui e vou mostrar para vocês direto. Aqui está caindo até o meu. Espera lá. Uma cadeia fechada com três carbonos. Eu estou sem as outras bolinhas, mas isso aqui mesmo. E aí o que acontece?
na sua estrutura. É mais fácil de visualizar. Bolinhas, bolinhas, bolinhas. Esse meu fone de ouvido que estava caindo aqui. Acho que vai dar para ver. Espacialmente, né? Pessoal, dá para ver a estrutura aqui que eu montei? Sim. A minha tela está ampliada para vocês aí? Tá. Então, veja, é uma cadeia fechada. Imagine que eu tenho 3 carbonos em cadeia fechada, formando essa estrutura aqui triangular, né? E vejam que os ligantes que eu coloquei aqui, ó, nessa face, opa, caiu uma bolinha. Eu tenho aqui 2 ligantes deste lado e 2 ligantes desse lado. Percebem? Vejam que eu tenho 2 ligantes vermelhos no mesmo plano, no plano que está abaixo do meu ciclo. Esses 2 ligantes vermelhos, que são a minha referência, estão na configuração cis. Concordam ou não? Sim. Agora, eu poderia fazer o seguinte. Poderia construir uma configuração trans na minha cadeia fechada. Olha lá. Reparem que a condição de existência da isomeria geométrica está sendo satisfeita. De um lado, os 2 ligantes são diferentes entre si, e do outro lado, os ligantes também são diferentes entre si. E vejam que agora eu tenho uma configuração trans, porque os meus ligantes de referência estão em planos opostos na cadeia fechada. Tudo bem, turma? Tudo bem. Esse é o caso, né, que ocorre de isomeria geométrica nas cadeias fechadas. Então, voltando lá no nosso exercício, vejamos aqui. Reparem que o ciclo, a cadeia cíclica, nosso ciclano, né, C5H10, o que vai acontecer então? Desenhando a fórmula dele, ele é um ciclano C5H10, para a gente conseguir construir isso aqui, ele vai ter que ser cadeia ramificada, né? Ele terá aqui os seus 3 carbonos, deixa eu desenhar. Uma corzinha aqui. Vou colocar um vermelhinho. Vejam que eu vou pegar de referência esse lado aqui, ó. Tá saindo aí meu desenho, pessoal? Tá, sim. E aí o que eu vejo? De um lado, eu tenho um grupo CH3, diferente do hidrogênio. Então vejam que os ligantes são diferentes entre si. E do outro lado, eu tenho CH3, hidrogênio, ligantes diferentes entre si também. Então, nessa cadeia fechada, eu vou ter a nossa isomeria, né, geométrica ocorrendo. Então, vamos lá. Aqui eu tenho meu eixo passando aqui entre esses 2 carbonos deste lado da cadeia fechada. Os nossos ligantes de referência, hidrogênio, estão no mesmo plano.
Então, essa configuração é a configuração cis. Na segunda, eu tenho os ligantes, né? Passando o nosso eixo aqui, gerando dois planos, os ligantes de referência hidrogênio estão em planos opostos. Estando em planos opostos, então a minha configuração é a configuração trans. Então, cuidado com cadeias fechadas. Cadeias fechadas também podem apresentar isomeria geométrica. Você tem que analisar cada vértice na sua cadeia fechada e verificar se não há essas condições de existência, onde você tem os ligantes diferentes entre si nas pontas, né? Tudo bem, turma? Tudo sim. Tudo bem. O exercício 3, ele diz o seguinte: considere um composto com fórmula molecular C4H8. Essa fórmula molecular, então, é do tipo CnH2n. CnH2n pode ser uma fórmula de um alceno. Desenhe as fórmulas estruturais dos isômeros geométricos, indicando os átomos envolvidos, os tipos de ligações entre os átomos, simples, duplas ou triplas, e dê o nome dos compostos. Então, vamos lá. C4H8 como alceno, vou pegar, então, desenhar aqui 4 carbonos. Então, cadeia principal com 4 carbonos. 1, 2, 3 e 4. Vou aqui fazer a dupla ligação entre os dois carbonos. E vejam que depois eu tenho, então, complementando aqui uma ramificação do grupo metil. Não ramificação, isso aqui é a cadeia principal, na verdade, né? Mas notem que, como se trata de um alceno, passando o meu eixo aqui e observando os ligantes, vejam que do lado esquerdo os ligantes são diferentes entre si e do lado direito os ligantes são diferentes entre si também. Condição de existência para a isomeria geométrica. E no primeiro caso eu tenho os ligantes de referência hidrogênio num mesmo plano. Então, a configuração é cis. Cis, but, 2-eno. No segundo caso, traço aqui o meu plano, é o meu eixo, né? Gero aqui dois planos de referência, né? E vejo que os meus ligantes, né, hidrogênio, estão em planos opostos. Portanto, essa configuração é a trans. Trans, but, 2-eno. Aí ele pediu aí as legendas, né, das nossas ligações. Então, tem ligação simples entre carbono e hidrogênio. Tem ligação simples entre carbono e carbono. Eu tenho aqui H3C, seria a forma condensada das ligações simples, né, que são entre carbono e hidrogênio. E tenho ligação dupla entre dois carbonos. Tranquilo, turma? Sim, tranquilo. Muito bem. Vamos descer aqui. O exercício 4, ele pede aqui: as abelhas rainhas produzem um feromônio cuja fórmula apresentada, né, a seguir. Então está aí a fórmula do nosso feromônio. Aí ele pede aqui: forneça o nome de duas funções orgânicas presentes na molécula do feromônio. Bom, então vamos lá, vamos fornecer o nome de funções orgânicas que ela possui aqui. Se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, esse grupo carbonila, entre dois carbonos. Esse grupo carbonila, né, num carbono secundário, é o nosso grupo funcional de cetona. E eu tenho aqui COOH, que é o grupo funcional de ácido carboxílico. A carboxila, né? Tem o carbono, a dupla ligação da carbonila com oxigênio e a ligação com a hidroxila, o OH. Então aqui, pessoal, COOH é uma abreviação dessa estrutura aqui, de carbonila. Então, tem que tomar cuidado aí para não esquecer disso. Tudo bem? Tranquilo aqui, turma? Tranquilo. No item B,
Sabe-se que um dos compostos responsáveis pelo poder regulador, né, da abelha rainha exerce sobre as demais abelhas. É isômero trans desse feromônio. Fornece as formas estruturais dos isômeros cis e trans. E verifique-os, identifique-os. Né? Então tá, eu tenho que focar na dupla ligação da minha estrutura. Focando na dupla ligação, o que eu vou fazer? Desenho a dupla ligação aqui, entre os dois carbonos, faço lá a minha estrutura de forma trigonal, né? Trigonal plana, vem um ligante para cá, vem um ligante para cá, outro ligante para cá, outro ligante para cá, formando, né, como se fossem vértices de um triângulo equilátero. Depois que eu fiz isso, aí eu vou examinar aqui a isomeria. Traço aqui um eixo entre a ligação dupla nos carbonos e olho do lado esquerdo e do lado direito. Eu vejo que tem ligante do lado direito em um plano e ligante do lado direito no outro plano. Eles são diferentes entre si. Se eles são diferentes entre si, beleza. Agora eu vou examinar do outro lado. Mesma coisa, este ligante neste plano é diferente do ligante do plano oposto. Então, também são diferentes entre si. A condição para existir a isomeria geométrica está satisfeita. Agora eu vou desenhar as configurações cis e trans. Então, lá no nosso eixo, passando pela dupla ligação, eu observo que os meus ligantes de referência estão no mesmo plano. É o hidrogênio, que eu sempre olho aqui, né? Hidrogênios no mesmo plano, configuração cis. E na segunda estrutura, passo o meu eixo, gero dois planos, o ligante de referência hidrogênio, estão aqui, os dois em planos opostos. Então, a minha configuração é a configuração trans. Tranquilo, turma? Sim. Sim. Muito bem. Deixa eu ver aqui uma coisa, que tem gente pedindo aqui para entrar. Deixa eu pôr aqui no mouse. Deixa eu ver quem está aqui na fila. Nossa, tem um caminhão de gente aqui. Voltando lá. O exercício 5, pessoal, já envolve aí a nossa isomeria óptica, né? Então, vamos entrar nesse assunto aqui de isomeria óptica. Vou subir aqui. Aqui é geométrica. E lá embaixo a isomeria óptica. Estão vendo aí na telinha, pessoal? Sim. Quem está entrando? Voltando lá. Bom, a isomeria óptica, pelo próprio nome, que como diz aí,
pessoal? Ela está associada, então, a substâncias, né, que vão apresentar uma atividade óptica. Quem sabe lá da física, né, que atividade óptica está relacionada a alguma propriedade da luz. Na física, nós estudamos, na óptica, o comportamento, as propriedades da luz, né? Então, um dos primeiros caras que começou a trabalhar, né, com esses conceitos aí foi o Louis Pasteur, né? O Louis Pasteur, ele percebeu que havia um fenômeno chamado quiralidade nas substâncias químicas. Essa quiralidade está relacionada ao quê? Quiral é de mão, né? Então, o fenômeno de quiralidade, de alguma coisa que é quiral, representaria aí o quê? Uma comparação aí entre as mãos, uma mão, né, direita e mão esquerda. A mão direita e a mão esquerda, a princípio, você pode imaginar que elas têm uma certa semelhança, mas elas não são sobreponíveis, né? Eu não consigo sobrepor a mão direita na mão esquerda. É como se eu, estendendo a minha mão direita na frente do espelho, eu passo a enxergar minha mão esquerda. Esse efeito, né, essa quiralidade, está relacionado, então, à imagem de espelho, uma imagem especular. Representa, então, uma situação onde dois objetos, apesar de serem parecidos, né, semelhantes assim, não se sobrepõem. A imagem de um objeto no espelho não se sobrepõe, né, ao próprio objeto. Então, esse é o fenômeno da quiralidade. Quiralidade, então, a imagem especular de um objeto não se sobrepõe ao próprio objeto. O Pasteur, né, fez os seus trabalhos investigando, né, trabalhando lá com cristais, né, de ácido tartárico, que estava presente lá no açúcar da uva. Ele fazia trabalhos lá para os vinicultores da França na época, era um cara muito respeitado, e ele colaborava bastante com os vinicultores para poder melhorar a produção dos vinhos, né? Então, ele fazia as análises químicas e lógicas lá das uvas para poder tentar obter uma melhor produtividade e uma melhor qualidade nos processos de produção de vinhos. Não só isso, ele também trabalhava, né, dentro da microbiologia, examinando lá fungos, bactérias e tentando identificar as causas de muitas das doenças que acometiam aquela população. E o que ele fez? Ele pegava os cristais desse açúcar lá da uva, desse ácido tartárico, né, de um dos componentes dele, e ele, ao microscópio, observava que esses cristais, eles tinham diferenças, né, entre si. Ele percebeu no microscópio que havia um cristal de uma configuração geométrica que era a imagem especular do outro, com outra configuração geométrica. Como se pegasse um cristal daqueles e colocasse na frente do espelho, um era a imagem especular do outro. E ele fazia, então, a separação desses cristais usando o microscópio mesmo e pinças, né? Ele ia pincelando e separando um cristal do outro. E depois que ele separava um cristal do outro, ele fazia, né, os testes, né, as medições, os experimentos para determinar as propriedades químicas, se eles tinham propriedades químicas diferentes, né, se eles tinham características físicas, né, também diferentes. Além disso, ele contribuiu aí com o desenvolvimento da vacina, né, contra a raiva. Estudou muitos micro-organismos, né, encontrou, né, conseguiu classificar muitos micro-organismos e se interessou pela rotação óptica, né, que seria o quê? A atividade óptica. Essa atividade óptica seria uma situação onde algumas substâncias, quando dissolvidas em água, faziam com que o plano de uma luz polarizada que atravessasse, né, essa substância sofresse uma rotação. Sofresse não um desvio, mas uma rotação num plano de luz polarizada. Quem, né, fez muitos trabalhos a respeito disso foi o nosso amigo aí, Van 't Hoff, né, e o Lebel. Esses caras, então, já faziam trabalhos
onde eles percebiam a atividade óptica em cristais, né? Em sólidos, em cristais. Mas aí o Pasteur ele acabou colaborando muito com isso, porque ele começou a trabalhar com substâncias que ele extraía, né, substâncias orgânicas, e não substâncias inorgânicas, não minerais em si, mas compostos que eram de origem, né, vegetal, que eram de origem de seres vivos. Isso ainda não havia sido, né, muito bem entendido, como é que poderia ter atividade óptica por detrás de compostos orgânicos. Então, da historinha que vai adiante, mostra aí o Pasteur, né, com seus trabalhos, né, no seu laboratório, para entender como é que é essa atividade óptica, né, nós precisamos entender o que é uma luz polarizada, porque a atividade óptica é o quê? Desviar o plano da luz polarizada. Para isso, você precisa primeiro polarizar, né, um feixe, né, de luz. Como que isso acontece, então? Se você lembrar lá da física, da óptica, nós sabemos que a luz é uma onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética tem oscilações, vibrações em todos, né, os planos. Então, aqui esse feixe que está sendo mostrado, deixa eu desenhar aqui para ver se dá para vocês verem. Dá para ver o desenho aqui, pessoal? Dá para ver? Dá. Então, vejam que aqui eu tenho uma luz não polarizada, onde eu tenho vários planos de vibração das ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são compostas por oscilações, vibrações no campo magnético e no campo elétrico. Então, eu tenho vibrações de maneira, né, horizontal, vertical, diagonal. Em todos os planos eu fico tendo, né, oscilações lá do meu feixe de luz. O que acontece na polarização? Quando você atravessa isso, né, por uma fenda, está aqui mostrando uma fenda, né, a sua luz que vinha vibrando em vários planos, ela acaba saindo aqui vibrando só num plano. Vai ter somente um plano de vibração, que é esse caso aqui, ó. Esta é uma luz polarizada, ela sai somente nesse plano. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui para vocês um videozinho que eu tenho, eu vou tentar, só para mostrar como é que o negócio ocorre aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, espera só um instantinho. Espera lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Só um instantinho aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu acho. Então, espera só um instantinho. Aqui. Deixa eu voltar lá. Tá dando para enxergar aí, pessoal? Sim. Sim. Vou tento. Então, aqui não vai precisar de áudio, vou só mostrar para vocês. Então, tá aí uma situação. Voltando aqui. Estão vendo a imagem aí, né? Estão vendo a imagem aí, pessoal? Sim. Eu tenho aqui uma molécula. Beleza. Eu tenho uma molécula aqui de ácido lático. Então, vejam que essa molécula de ácido lático, ela apresenta aquele fenômeno que eu falei para vocês de quiralidade. Ela tem uma imagem
de espelho, uma imagem especular dela, que não se sobrepõe. É como se fosse uma mão direita e a sua imagem aparecendo à mão esquerda. Então, o que acontece? Quando eu tenho moléculas orgânicas que têm essa quiralidade, essa propriedade de ter a imagem especular de uma estrutura com relação à outra, é como o caso que eu expliquei lá para vocês da situação lá do Pasteur. Ele tem lá o seu ácido tartárico, os cristais de ácido tartárico que ele tinha, ele percebeu que a estrutura, né, geométrica desses cristais tinha de dois tipos, onde um dos tipos era a imagem especular do outro. Então, indo um pouquinho mais adiante, dá uma olhada na imagem especular. Dá para ver aí? Percebem que um é a imagem do outro no espelho? Aí o que acontece, né? É justamente o que fez lá o Pasteur, né? Ele pegou e conseguiu separar esses dois cristais, um a imagem especular do outro, fez lá a separação dos dois, colocou lá em recipientes, né? Dissolveu lá isso em água. E aí veja, esse é um feixe de luz não polarizada. A luz que está saindo dessa lanterna é uma luz que tem lá os seus raios luminosos com sentidos de vibração, direção de vibração, na verdade, né? A direção da vibração desses raios, das ondas eletromagnéticas, são em todas as direções, né? Acaba vibrando em todas as direções, num ângulo lá de 360 graus. Então, quando essa luz sai dessa maneira, de forma não polarizada, você precisa fazer o quê primeiro? Vai passá-la, tá vendo que a luz da lanterna está batendo aí nessa parede, passa lá uma fenda, né? Então, olha, você coloca fendas colimadoras aqui. Nesta fenda, o que eu tenho aqui? Eu já tenho essa luz saindo de uma outra maneira, com um plano de vibração, que é um plano de vibração de luz polarizada. Notem, então, que eu tenho a luz numa direção de vibração única. E aí o que acontece? Quando eu coloco a substância lá que foi examinada, se a substância tiver atividade óptica, quando o feixe de luz polarizada atravessar a substância, ele sofre um desvio no plano de luz polarizada. Isso, pessoal, então, é a atividade óptica do nosso composto orgânico. Quando a luz polarizada atravessou, entrou em contato com as moléculas da substância, ela sofre um desvio. E esse desvio, então, é o que nós chamamos de atividade óptica. Beleza? Beleza. Deixa eu tirar aqui. Essa animação é legalzinha, né? Mas voltar aqui para... Deixa eu ver se tem alguém perdido aqui. Não, não tem ninguém perdido. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui novamente. É claro que a polarização da luz, né, para você polarizá-la de maneira adequada, para você fazer as análises, né, para construir um polarizador, não é assim tão simples como foi mostrado naquela, né, naquelas imagens. Mas quando nós temos, então, essa situação, o que foi definido, o que foi determinado? Né? Essas substâncias, né, que desviam o plano de luz polarizada são chamadas de quê? De opticamente ativas. Elas têm atividade óptica. Então, tendo atividade óptica, você vai ter a presença de enantiômeros presentes naquela substância. Então, esse termo enantiômero, ou enantiômeros, significa que eu terei, né, substâncias que têm atividade óptica. Então, o que você vai precisar fazer para isso? Então, você vai construir, né, para você determinar se há atividade óptica na sua substância, o que nós chamamos de polarímetro. E esse polarímetro, né, ele vai determinar para você se vai haver um desvio no plano de vibração da luz polarizada, tanto para a direita, sentido horário,
ou para a esquerda, sentido anti-horário. Então, esse desvio do plano de luz polarizada, quando eu passo, né, essa luz polarizada pela minha substância, ele pode acontecer tanto para a direita, o plano de luz polarizada pode desviar para a direita, nesse caso aí eu tenho uma situação onde eu vou chamar a substância, né, de destrógira. Então, vejam aqui, ó, quando a substância desviar o plano de luz polarizada para a direita, ela vai ser chamada de destrógira, representado por essa letra D, tá certo? Indicado com o sinal o quê? Mais na frente do nome. Quando a substância desviar o plano de luz polarizada para a esquerda, ela vai ser considerada levógira, L, e vai ser representado pelo sinal de menos na frente do nome do composto. Vendo aqui por que tem esses nomes, né? Dextro, que significa direita, e levo, que significa esquerda. Tudo da origem do latim. Então, eu testo a minha substância no polarímetro. Se a minha substância ela desviar o plano de luz para a direita, ela é destrógira, sinal positivo, porque é representado pelo sentido horário. Se a minha substância desviar o plano de luz polarizada para a esquerda, ela é levógira, significa sinal de menos, sentido anti-horário. Tá claro isso, pessoal? Tá sim. Tá sim. Então, vejam aqui o funcionamento lá do nosso polarímetro. Né? A grosso modo, o polarímetro funciona dessa maneira, né? Você tem uma fonte de luz, né? Essa fonte de luz, ela vai produzir aqui uma luz não polarizada, né? Feixes de luz onde as ondas eletromagnéticas vão estar vibrando em todas as direções. O seu polarizador primeiro vai ter o quê? Vai ter aqui aquela fenda que eu falei para vocês, né? Uma fenda colimadora. Então vai ser o meu próprio polarizador. Esse polarizador, dentro dele, ele vai ter um cristal, né? Esse cristal, ele é um cristal que ele é recortado, né, de maneira diagonal. Ele é uma espécie de prisma e ele é colado. É um prisma lá de silício, né, ou de óxido de silício. E ele é cortado na diagonal e depois colado com uma resina, de forma que ele produz uma superfície que tem índices de refração diferentes. Vai haver um índice de refração do cristal com relação à resina. Esse índice de refração é diferente, então os raios de luz não polarizada, quando atingem esse prisma, eles sofrem uma refração, mas aí essa refração filtra os raios. A maior parte dos raios de luz não polarizada são filtrados e ele deixa passar, de acordo com o ângulo que foi cortado esse prisma, ele só deixa passar a luz polarizada. E aí essa luz polarizada vai atravessar um tubo que tem a amostra, né, das suas moléculas orgânicas. Elas podem estar dissolvidas em água, elas podem estar no estado líquido, elas podem estar em diversos tipos de situações para você colocar a sua amostra. O plano de luz polarizada, então, vai sofrer um desvio. Esse desvio você vai medir, né? Então, depois vem aqui um analisador, né? Você tem o polarizador, você tem o tubo de amostras, e aí o seu analisador vai indicar para você qual foi o ângulo e de quanto foi esse desvio, né? Ele vai medir o desvio que ocorreu aqui. Então, esse desvio pode ter acontecido aqui, como vocês virem, aqui com o seu observador. O plano de luz polarizada ele desviou aqui, ó, num ângulo alfa. E esse ângulo alfa foi no sentido horário, né? Então, percebeu-se que a substância é destrógira, sinal de mais, e num certo ângulo alfa graus, né? Alfa graus. Isso também é medido, né? Da mesma maneira que o plano de luz polarizada, né, ao passar aqui pelo polarímetro, poderia ter desviado, né, o plano de luz polarizada para a esquerda. Então, vimos que a substância é levógira.
e desviou num certo ângulo alfa também, alfa graus. É medido no polarímetro, ele consegue determinar qual foi esse ângulo, né, de rotação, de desvio do plano de luz polarizada. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo Tudo sim. bem. Sim, tudo bem. Então, e se eu colocasse lá, dentro do meu tubo de amostras, do meu polarizador, uma substância, e aí eu percebo que a luz polarizada não é desviada nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o positivo, nem para o negativo, nem destrógira e nem levógira. O que vai acontecer? Eu tenho uma substância, né, que não tem atividade óptica. É uma primeira coisa que eu posso deduzir. Mas o nosso amigo Pasteur, muito esperto, ele percebeu que quando ele pegava metade dos cristais do ácido tartárico com a outra metade de cristais de ácido tartárico que ele separou entre si, que eram então substâncias, né, que ele viu que os cristais eram a imagem especular do outro, que eles tinham quiralidade. Quando ele misturava 50% de um com 50% do outro, ele percebia que o plano de luz polarizada não era desviado. Não havia atividade óptica. E quando ele percebeu isso, então, o que acontece? Se deduziu que se você pega uma mistura de metade da configuração destrógira com metade da configuração levógira, o que vai acontecer? Um desvia o plano de luz 20 graus para a direita, o outro desvia o plano de luz 20 graus para a esquerda. Na somatória, no geral, não vai haver desvio do plano de luz polarizada, porque a contribuição de um é igual à do outro. Na média, vamos dizer assim, no final, na somatória, não há desvio do plano de luz. Essa mistura dos dois, né, isômeros, vamos dizer assim, dos dois compostos destrógenos e levógenos, de 50% de um e de 50% do outro, produzem então uma mistura que é opticamente inativa, que não desvia o plano de luz polarizada. Essa mistura foi batizada de mistura racêmica. Então, a mistura racêmica está aqui embaixo sendo mostrado, né? Pega o feixe de luz, faz aqui passar pelo polarizador. Quando coloca aqui a minha substância aqui dentro, veja que o plano de luz polarizada não é desviado. O observador, então, aqui não consegue fazer nenhuma medição de desvio de plano de luz polarizada. Nós temos aí, nesse caso, pessoal, uma mistura racêmica. Tudo bem? Tudo bem. Pessoal, qual é a característica, a propriedade, né, que vai determinar se uma molécula vai apresentar atividade óptica? Aí nós temos que entrar agora na estrutura lá da molécula. Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma figura que está mostrando a mão, né, que a pessoa está mostrando aqui no espelho, a imagem especular. Vejam que a imagem especular da mão direita é a mão esquerda. E a imagem especular da mão esquerda é a própria mão direita. Elas não são sobreponíveis. Não dá para você sobrepor a mão direita em cima da mão esquerda de forma a que todos os dedos coincidam, né? Você não consegue sobrepor uma na outra. Então, nós temos uma condição para que isso aconteça, que é a condição da assimetria. O que é assimetria? Vocês já estudaram lá na polaridade comigo, né? Quando eu tenho uma molécula que tem assimetria, ela terá pontas, extremidades, né, regiões diferentes. E as metades, quando eu pegar dessa molécula, não vão ser iguais, não vão coincidir. Eu posso pegar vários planos, né, várias metades, né, dessa molécula, cortá-la de várias maneiras, que eu vou perceber que não existe simetria
nas partes resultantes, quando eu dividir essa molécula. Se eu pego lá uma esfera e faço divisão de uma esfera em vários planos, né, dentro do seu eixo central, eu obtenho duas metades iguais. Isso é possível de se fazer. Agora, se eu pegar uma outra figura, uma outra estrutura que tem extremidades diferentes, que é assimétrica, eu não consigo, né, obter divisões onde as duas metades resultantes sejam iguais. Como que isso vai acontecer numa molécula? Qual vai ser o fator determinante para isso? A presença de um carbono quiral. Presença de um carbono quiral. O carbono quiral também é chamado de carbono assimétrico. Então tá aqui, ó, carbono quiral ou assimétrico. Nós pegamos esse carbono e colocamos um asterisco nele para representar, para chamar a atenção desse carbono assimétrico. É um carbono que vai ter os seus 4 ligantes diferentes entre si. Então eu vou fazer um exemplo aqui de um carbono quiral para vocês. Isso vai acontecer nos carbonos, né? Principalmente para o nosso estudo, os carbonos que só fazem simples ligações, os carbonos tetraédricos. Então, um carbono quiral, vou representá-lo aqui para vocês. Veja que é um carbono que só faz simples ligações, que é um carbono tetraédrico. Os carbonos tetraédricos que só fazem simples ligações entre si. Eu vou tirar da telinha aqui um pouquinho, pessoal, para mostrar para vocês aqui as minhas bolinhas ordinárias. Tá dando para enxergar aí, turma? Sim. Tá dando para enxergar? Notem, bolinha pretinha é o meu carbono, né? É o meu carbono assimétrico, o meu carbono quiral. Ele é um carbono que só faz simples ligações. Então, a sua configuração é tetraédrica. Um tetraedro, onde os vértices, né? Ficam aqui os ligantes nos vértices do tetraedro. Ângulo de ligação 109 graus e 27 minutos. Reparem, então, que os 4 ligantes são diferentes entre si. Um ligante aqui amarelinho, outro ligante vermelhinho, outro ligante azulzinho, outro ligante branco. 4 ligantes diferentes entre si. Este carbono é um carbono assimétrico, é um carbono quiral. É a condição de existência da isomeria óptica, a presença de um carbono quiral, a presença de um carbono assimétrico. Tudo bem, turma? Tudo bem. Muito bem. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deixa eu compartilhar minha tela. Fazer a chamadinha, quem tiver presente responde aí, tá? Amanda, tá aí? André? Arthur? Eu? Opa, tá aí. É o Arthur que tá aqui. Opa, pus errado, sim. Arthur tá aí, Beatriz Sabino? Beatriz Xavier? Brenda? Caroline? Celina? Christian? Evelyn? Eu? Gabriela? Giovana Anjos, tá aí? Giovana Mendonça? Peraí, a Giovana Anjos não tá aí não, né? Tá. A Anjo está. E Cena. Tá. A Cena também. Giovanni Souza? Guilherme Oliveira? Guilherme da Hora? Eu.
Fernando. Gustavo Matheus. Heloísa. Tô aqui, JR. Henrique Gabriel. Henrique Silva. Igor. Isabel Leal. Ela tá no chat. Beleza. Isabela Vieira. Presente. Isabela Perini. Aqui. Isabela Ferreira. Tá aqui, Jota. Israel. Jackson. Jéssica. Aqui apareceu 2 vezes. João Pedro. João Victor. João Guirado. Júlia de Paula. Júlia Vitória. Borges. Laura. Aqui. Leonardo. Letícia Camarinho. Aqui. Letícia Nascimento. Aqui. Lívia. Juan. Matheus Henrique Wolski. Maurício. Helena. Pedro Augusto. Aqui. Pedro Henrique. Pedro Leiva. Pedro Paulo. Pedro Silva. Aqui. Rafaela. Raíssa. Aqui. Stephanie. Thomas. Vinícius Lopes. Vitor Alexandre. Tem um barulho aí. Tá aí o Vitor Alexandre? Vitor de Brito? Beleza. O Pedro Paulo tá no chat, professor. Pedro Paulo está no chat. Deixa eu marcar aqui, então. Depois eu vou conferir lá no chat se alguém pronunciou esse horário aqui. Momento checagem de presença. Mas beleza. Deixa eu ver, tem um tempo ainda? Tenho aqui mais alguns instantes aqui. Pessoal, alguma dúvida até agora com essa isomeria óptica? Não, Jota, nenhuma. Aqui essa isomeria óptica, pessoal, é bastante importante porque esses isômeros ópticos que nós vamos ver, eles acabam sendo compostos que vão apresentar as mesmas propriedades químicas e físicas, né? Os isômeros ópticos de estrógeno e levógeno, eles têm mesmo ponto de fusão, mesmo ponto de ebulição, tem a mesma densidade, mesma condutividade, todas as características, né, físicas, né, propriedades físicas deles serão as mesmas. Mas esses danados, quando tem interação com seres vivos, ou seja, propriedades biológicas, eles apresentam diferença. Então, se você pegar compostos que apresentam essa isomeria e trabalhar com eles em termos de propriedades, por exemplo, organolépticas, um deles pode ter um sabor doce, o outro pode ter um sabor amargo. Um deles pode produzir o aroma, o cheiro de laranja, e o outro produzir o cheiro de limão. Um deles pode produzir um cheiro lá de menta, e o outro pode produzir o cheiro lá de cânfora. Então, são propriedades assim que são relacionadas assim a percepções que nós temos nos organismos, né?
eles têm essa diferença. Então, dentro do nosso interesse comercial, vocês imaginem as aplicações que nós temos aí para esses isômeros, né, ópticos, quando você lida, por exemplo, com medicamento. Dentro do universo dos medicamentos, muitas moléculas apresentam essa atividade óptica. E é complicado, porque algumas delas, um dos isômeros ópticos, tá, ele vai apresentar a atividade terapêutica, ele vai ser um remédio, e o outro é tóxico. Ele não atua como remédio, vai atuar como um veneno. Isso porque as interações que essas moléculas fazem lá com os nossos receptores, lá nas nossas células, né, são interações diferentes. Aquelas interações que vocês aprenderam lá em biologia, do tipo chave e fechadura, né? Então, cada receptor que nós temos no organismo, ele foi ali projetado para interagir com uma molécula que tem uma determinada estrutura espacial, uma conformação espacial, né? Então, se você pega a conformação espacial que aquele receptor foi preparado com os seus sítios de recepção, sítios ativos para receber uma molécula destrógira, se você pega uma molécula levógira, você não vai ter a interação com aquele receptor, ele não vai encaixar, não é a chave certa para a fechadura. E muitas vezes ele pode encaixar de maneira errada e fazer com que o receptor seja anulado, que o receptor pare de funcionar, que é o caso aí da situação de envenenamento, né? Tudo bem, turma? Tudo bem. Pessoal, eu vou dar uma paradinha por aqui hoje, e na próxima aula eu retomo a questão aí da isomeria óptica para dar alguns outros detalhes, tá? Deu para a gente entender hoje qual que é a condição de existir a isomeria óptica, né? Deu para entender como é que eu tenho informação. Na próxima aula a gente retoma esse assunto. Beleza? Beleza. Pessoal, abração aí para todos, se cuidem, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Até a próxima. Tchau, Jota. Tchau, turma. Tchau, tchau. Abração. Não saiam da sala, não.